Efésios capítulo 3, dos versos 14 até o 21. Livro nessa carta de Paulo. A última vez que falamos em Efésios, nós percorremos o capítulo 3, dos versos 1 a 13, onde Paulo expõe a respeito do mistério desse evangelho que é revelado à igreja, onde de dois povos o Senhor faz uma. Paulo é esse ministro, esse dispenseiro da graça, e hoje nós vamos ler dos versos 14 a 21 desse capítulo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por sua palavra, por estarmos aqui e pelo culto que o Senhor nos permite prestar ao Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração agora, Deus, nesse momento em que estamos aqui pregando a sua palavra, e que o seu Espírito complete a obra e que o nome do Senhor seja glorificado. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da sua lei, para que a gente se maravilhe na pessoa bendita de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos, meus irmãos, diante da segunda oração do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Na primeira oração que Paulo faz a Deus em prol dos Efésios, se encontra nos versículos 15 a 23 do capítulo 1, e Paulo nessa oração está orando pelos Efésios a Deus, nesse capítulo 1 dos versos 15 a 23, para que eles conheçam de forma íntima a Deus. Paulo pede que Deus conceda a eles espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Esse conhecimento passa por três momentos que Paulo ora no capítulo 1. O primeiro momento é o passado, onde Paulo ora para que eles estivessem bem familiarizados, conhecedores da esperança da vocação deles que eles receberam de Deus. O segundo momento, Paulo aponta para o futuro, onde Paulo ora para que eles entendessem a riqueza, a grandeza da herança que eles têm em Deus por meio de Cristo. E no terceiro momento, Paulo se remete ao presente, onde ele ora para que eles conhecessem esse grandioso poder de Deus que estava em plena ação na vida deles. Paulo não queria que aqueles irmãos, igreja do Senhor, para não ser redundante, ficassem na superfície em relação ao conhecimento de Deus. Paulo, pelo contrário, ele deseja que esses irmãos avancem no conhecimento, aprofundem-se no conhecimento de Deus, pois foi esse Deus que enriqueceu a igreja e continua enriquecendo. O Senhor, meus irmãos, não está economizando quando falamos de riqueza em relação à sua igreja. O Senhor é como se Ele abrisse todas as torneiras dos céus, se a gente pudesse assim pensar, e o Senhor deixa jorrar a sua riqueza para com a igreja, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia para o seu povo. E Paulo deseja que os irmãos cresçam nisso, conheçam isso, tenham plena consciência disso daqui, e não somente conheçam, mas vivam, experimentem, sintam em suas vidas o que é essas benesses que o Senhor tem derramado sobre a igreja. E na presente oração que nós acabamos de ler, o objetivo de Paulo é que esses irmãos conheçam o poderoso amor de Cristo, esse amor que excede todo entendimento, como ele disse aí. Antes de orar, meus irmãos, Paulo está trabalhando o mistério da igreja, onde ele afirma agora que judeus e gentios, antes povos hostis, assim a gente pode dizer, em Cristo Jesus ele se torna o único povo. Por meio de Cristo ele se torna edifício, santuário de Deus, e esse povo agora é o único
povo, cujo Cristo é a cabeça, e Paulo está trabalhando isso com eles no capítulo 2, no capítulo 2, os versos de 11 a 22. Paulo diz no versículo 15 do capítulo 2, que esse povo agora é a nova humanidade, está sendo renovada, foram regenerados em Cristo Jesus. Cristo destruiu o muro da inimizade que havia entre judeus e gentios. Não há mais divisão em Cristo Jesus, existe apenas um único povo. E em Efésios 3:1, Paulo então usa a expressão por essa razão. É a mesma expressão que Paulo usa no versículo 14, quando ele está se colocando a orar. No início do capítulo 3, tudo indica que Paulo iria começar a orar aí no versículo 1, mas ele faz uma espécie de digressão, onde ele expõe para a igreja o seu papel de dispenseiro e administrador da graça de Deus, e onde ele traz a respeito desse mistério que é revelado à igreja. E aí no versículo 14, então, Paulo ora ao Senhor, ele volta à sua oração, possivelmente ele ia começar lá no versículo 1. Podemos dividir essa oração de Paulo em 3 partes. Primeira parte, que está nos versos simplesmente na teoria, e na terceira parte, que se estende, que é os versículos 20 e 21, Paulo ora, Paulo louva ao Senhor, adora ao Senhor, dando glória ao Eterno por todas as gerações. Portanto, se na primeira oração de Paulo, que está em Efésios 1, dos versículos 15 a 23, Paulo ora para que os crentes conheçam profundamente a Deus e o seu grandioso poder, nessa oração que nós acabamos de ler, Paulo está orando para que eles conheçam o grande amor de Cristo, para que eles vivam esse amor de forma ativa uns pelos outros, tanto em palavras quanto em ação. E ele termina a sua oração de forma doxológica, nos versículos 20 a 21. E aí é uma transição da questão doutrinária que ele fala do capítulo 1 até o capítulo 3, e ele então vai trabalhar essa doutrina na vida prática da igreja, que se estende do capítulo 4 até o capítulo 6. A oração, meus irmãos, como nós sabemos, é uma disciplina bíblica e é fundamental para a vida do crente. Todo crente, todo aquele que foi regenerado por Cristo Jesus, precisa ter consciência da sua real situação. A oração, em resumo, é a ação de uma pessoa que compreende o seu estado de pobreza. Quem não compreende o seu estado, a sua bancarrota diante de Deus, que é desprovido de toda a graça de Deus, que não consegue se colocar diante de Deus de maneira a ser justificado por Ele, vai compreender de fato que precisa orar. A oração, meus irmãos, é a ação, por assim dizer, de alguém que é pobre de espírito, como Jesus fala lá no Sermão do Monte, clamando por graça, pedindo ao Senhor que estenda a sua mão de graça, porque ele precisa daquilo para viver. Quem não ora, ou que não tem uma vida prática de oração, ainda não compreendeu profundamente o seu estado de pobreza de espírito. A oração é uma súplica. A oração, meus irmãos, é a ação de um pedinte, pedindo a outro que pode te ajudar, para que ele possa lhe conceder algo para viver. Um ponto interessante nessa oração de Paulo é que a gente aprende que o conteúdo das nossas orações revela muito a respeito do que se encontra em nossas vidas, quais são as nossas prioridades de fato. Quando nós olhamos para a oração de Paulo, percebemos o que está no coração dele. E aí a gente pode imaginar ou pensar no conteúdo das nossas orações. É uma boa prática, para que a gente então possa ter a plena consciência do que de fato tem permeado o nosso coração, quais são os nossos anseios de fato, que têm nos levado a orar ao Senhor. As nossas orações nos ensinam muito e expõem o nosso coração. Por isso que a gente pode fazer esse exercício. Qual é o tempo que eu tenho gasto em oração e o que eu tenho pedido ao Senhor nas minhas orações? Você vai perceber quais são as principais preocupações que têm rondado a sua vida e o seu coração. Paulo introduz a sua oração usando a expressão por essa razão, e a razão que faz Paulo se colocar de joelhos diante do Pai é o que ele declarou anteriormente. Paulo diz em Efésios 2, de 1 a 10, que nós estávamos mortos em delitos e em pecados, e pela graça de Deus fomos salvos, somos regenerados, saímos do nosso estado de bancarrota, de pobreza, e agora reinamos com Cristo, somos nova criatura. E nos versículos 11 a 22 do capítulo 2, Paulo diz que de dois povos Cristo
Cristo tem feito um povo somente, e esse povo é edifício de Deus, é a morada de Deus, é a nova humanidade, é o povo santo, o santuário de Deus. E tudo isso, meus irmãos, faz Paulo se colocar de joelhos diante do Senhor. E no capítulo 13, os versículos 1 a 13, Paulo diz que ele é o dispenseiro dessa graça. Ele é aquele que Deus escolheu para trazer a luz a esses irmãos da igreja de Cristo a expor o Evangelho. E tudo isso, meus irmãos, faz Paulo se colocar de joelhos diante de Deus, porque isso é grandioso para ele. É caro para Paulo. É algo que tem um valor imensurável. Então essa realidade de Cristo operando, essa reconciliação que Cristo opera no meio da igreja, então faz Paulo se colocar de joelhos diante do Pai, que é todo poderoso. Essa atuação de Deus em relação a ele também, Paulo sendo usado por Deus, faz com que ele se coloque diante de Deus de joelhos. Paulo reconhece a bondade de Deus, tanto para com ele, quanto para os Efésios, igreja do Senhor. E a manifestação de Deus em Cristo é algo muito caro para Paulo. Toda essa riqueza que Deus concedeu a ele e que ele anuncia em seu ministério, testemunhando a respeito de Cristo, vale muito mais do que ele já teve em sua vida. Em um momento da vida de Paulo, ele chega a declarar que tudo aquilo que ele tinha antes de conhecer a Cristo, ele considerava como nada. A ação de Paulo aí em dobrar os joelhos diante do Pai não é uma mera formalidade, meus irmãos. Não é que é uma forma de se colocar diante de Deus como se fosse mais confortável. A Bíblia não determina para nós, não há uma ordenança, sempre ore de joelhos ou coisa do tipo. Não é isso que Paulo está falando aqui. A expressão ponho no grego é canto, e ela aparece 4 vezes. Em Romanos 14:1, Paulo citando Isaías 45:23, ele diz que ali Deus está falando que todo joelho se dobrará diante dele. Em Filipenses 2:10, Paulo novamente citando Isaías 45:23, agora fazendo referência a Cristo. Em Filipenses, Paulo está dizendo que diante de Cristo, diante do nome de Cristo, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Então Paulo está dobrando os joelhos, meus irmãos, como uma atitude do seu coração. Ele dobra os joelhos porque ele está se colocando de forma reverente diante do Senhor. Então não é uma mera formalidade. Paulo não está querendo aparentar que ele é o santarrão aqui. Antes, porque ele reconhece que ele é o maior dos pecadores. Mas Paulo, de forma submissa, reconhecendo a soberania de Deus, diante de tudo que ele expôs aos Efésios, então ele se coloca de joelhos. É uma atitude de um coração reverente. Paulo sabe de quem ele está, diante de quem ele está. É o Deus do universo, é o Todo-Poderoso, é aquele que é em absoluto. Não é qualquer pessoa, não é qualquer autoridade, é a autoridade máxima. E Paulo sabe muito bem disso. Então Paulo, compreendendo isso, ele se coloca de joelhos diante do Senhor. Aqui é uma atitude solene do apóstolo, uma atitude humilde de plena adoração, que Paulo está aqui diante de Deus. E aí Paulo se coloca de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. E nesse ponto aqui Paulo faz um uso de jogo de palavras, onde a palavra no grego para pai é pater e família é pátria. No Oriente Antigo, a figura do pai possui implicações profundas, pois ele é o governante da família. Todas as questões importantes que existem numa família chegam para esse pai, para que haja resolução. E além disso, meus irmãos, quando os judeus chamavam Deus de pai, eles queriam dizer que o governo do mundo pertence ao Senhor. Logo, todos devem plena obediência, e quando Paulo faz uso da palavra família, o sentido dessa palavra tem relação com linhagem, tem relação com descendência, paternidade. Quando Deus cria todas as coisas e chama Adão, Deus fala para Adão nomear todos os animais. E quando Adão faz isso, sob a autoridade divina, Abraão já confere a todas as coisas que eles estão dando nome, ele define ali a sua natureza, a sua identidade. E quando Paulo diz que de toda a família que recebe o nome, ele está dizendo que de Deus nós recebemos identidade. Esse nome, meus irmãos, que nós recebemos, a gente vai para todo lugar.
e nós somos reconhecidos por Ele. Quem somos nós? Somos de Deus. Somos do Senhor. Esse nome, meus irmãos, é grandioso. Aonde estivermos, seremos reconhecidos por Ele. Aonde formos, seremos reconhecidos por Ele. É uma identificação que temos em Cristo Jesus. É uma identificação que o Senhor nos dá. Há uma identificação de Deus com esse povo. Somos família. Não estamos mais sozinhos. Temos um Pai. Sabemos, meus irmãos, que desse lado da eternidade muita gente cresceu tendo um pai não muito bom. Muitos pais são ruins. Mas você pode olhar para a pessoa de Deus e se banquetear e se deleitar nele. Porque a paternidade de Deus, meus irmãos, é algo maravilhoso. Por isso que Paulo aqui ele está se colocando de maneira confiante. Porque ele sabe que esse pai cuida, esse pai é bom, esse pai é amoroso. Olha o que ele está fazendo em prol da igreja, abrindo a sua riqueza e dispensando essa riqueza em favor do seu povo. Povo esse, meus irmãos, que não fazia menção de que existia um Deus, ou poderia até mesmo fazer menção de que existia um Deus, mas eram pessoas que praticavam coisas de magia, esses efésios, e agora eles estão rendidos ao Senhor, e o Senhor nos abraça por meio de Cristo. Esse é o Pai. E aí Paulo continua na sua oração. No versículo 16 ele peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no íntimo de cada um. A oração de Paulo, meus irmãos, funciona como uma escada, e ele vai subindo os degraus. E Paulo vai chegando em lugares altos. E é uma oração, meus irmãos, que de fato deve nos ensinar, deve nos levar a meditar sobre como temos orado diante de Deus, quais são as nossas aspirações. Paulo dirige a sua oração a Deus em favor dos Efésios, e Paulo não ora de si para si mesmo. O apóstolo está preso quando ele ora, quando ele escreve a carta aos Efésios, mas a prisão física não limita Paulo. A prisão física não causa em Paulo frieza espiritual. Muito pelo contrário, esse apóstolo aqui preso está se deleitando nas realidades que Deus, por meio dele, está trazendo para a igreja. Paulo está, como se assim a gente pode dizer, num estado de êxtase, por tanta beleza que Deus está revelando a ele por meio de Cristo Jesus. O Deus triuno age no interesse da igreja, para a glória de Deus. A oração de Paulo, meus irmãos, nos ensina que a vida cristã é uma vida contínua. Com isso eu quero dizer que agora que fomos regenerados, a gente não pode estacionar. Agora eu sou salvo, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso ter comunhão com os meus irmãos, eu não preciso estar aqui nesse lugar. A oração de Paulo nos ensina que a gente precisa se envolver com a igreja, que a gente precisa ser íntimo de Deus, que a gente precisa ter comunhão uns com os outros. É interessante, meus irmãos, porque a oração de Paulo, ela remete a nós esse senso de comunidade. De forma nenhuma Paulo trabalha essa questão da solidão, do isolamento. Paulo sempre está trabalhando a questão de comunidade. E a gente precisa estar juntos, servindo ao Senhor. Nós não somos pessoas prontas, nós somos pessoas em construção. Então Paulo pede a Deus que segundo a riqueza da sua glória. É importante lembrar que Paulo em Efésios 3,8 faz um contraste da sua pobreza espiritual com as insondáveis riquezas de Cristo. Essas riquezas que Paulo faz referências são aquelas que cancelou o escrito de dívida que havia sobre nós. Essas riquezas a qual Paulo está se referindo são aquelas que quando nós estávamos mortos em delitos, em pecado, por meio de Cristo nós somos trazidos à vida. Saímos do estado de decomposição, de podridão, estávamos mortos, não tínhamos anseio nenhum para com Deus. E Cristo foi lá e nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu vida. E mais disso, meus irmãos, nos colocou para reinar com Ele. É dessas riquezas que Paulo está falando aqui. Fomos redimidos por meio do sangue de Cristo. Louvado seja Deus. No capítulo 1, Paulo pede que Deus concede aos Efésios sabedoria, espírito de sabedoria e de conhecimento. E Paulo deseja que aqueles irmãos conheçam a Deus profundamente, que eles tenham uma visão plena da vida cristã. Mas nessa oração, segundo a riqueza da glória de Deus, Paulo começa pedindo então para que eles sejam fortalecidos com poder.
A palavra fortalecidos, nesse texto, tem o sentido de ganhar força. E não é uma força, meus irmãos, que a gente adquire fazendo exercício, levantando peso, se exercitando dia a dia, como muitos fazem. Se você faz, continua fazendo, porque isso é bom para a sua saúde. Mas não é essa força que Paulo está falando aqui. A palavra no grego, nesse texto, para fortalecido, é krataio, que vem do mesmo vocábulo da palavra que conhecemos como democracia e tem o sentido de domínio. Já a palavra poder, nesse texto que Paulo usa aí, é dunamis, que tem o sentido de habilidade, capacidade de agir de acordo com essa força. Então a gente precisa se atentar, pois o pedido de Paulo deixa implícito que os efésios não têm como se fortalecer em si mesmos. Paulo pede para que eles sejam fortalecidos com o poder. E ao empregar essa palavra fortalecidos, Paulo usa ela de forma passiva. Logo, não é um fortalecimento humano. Não é algo que você adquire fazendo exercício, como eu disse aqui para os irmãos. É como se Paulo estivesse pedindo a Deus da seguinte forma: que aqueles irmãos fossem dominados pelo poder de Deus, para que então eles pudessem dominar, para que então eles pudessem conquistar. Precisamos ser dominados, fortalecidos com o poder de Deus, para que então a gente possa dominar, de acordo com a vontade e o poder de Deus. Mas, meus irmãos, algo que a gente precisa dizer aqui não é um domínio ou conquista das coisas materiais. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está preocupado que esses irmãos avancem materialmente. Mas Paulo está preocupado com questões primordiais, com questões primárias, que são mais importantes. Questões de cunho eterno e não de cunho temporal. Aqueles irmãos, agora convertidos e regenerados, fazendo parte do corpo, sendo o santuário de Deus, eles teriam que lutar contra o pecado dia após dia. Eles precisariam se colocar de maneira a resistir às heresias, os ataques, as perseguições que sobreviriam sobre eles. Por isso que Paulo ora para que eles sejam fortalecidos com poder, para que eles se mantenham firmes, resistentes no dia mau. Eles precisam então ser dominados por esse poder, para que então eles conseguissem ter resistência, para que então eles pudessem lutar contra tudo aquilo que viria contra eles. E esse poder não é um mero sentir, como muitos lugares dá ênfase, em que se prega que você precisa sentir o poder de Deus. Esse poder não é para você sentir. Não é para causar você em grandes emoções. É para você lutar, é para você permanecer firme, é para você permanecer fiel. Não é para você ser o super crente, como se você fosse um super-homem e saísse pelos lugares salvando todos. Não, é para você se manter crente, fiel ao Senhor diante das lutas que virão sobre nós, diante do pecado que milita na minha e na sua carne. É para essa finalidade que Paulo ora: sejam fortalecidos com poder. A fonte desse poder que Paulo pede a Deus é o Espírito Santo. Em Atos 1,8 nós vemos que o Espírito foi derramado na vida da igreja e com isso houve capacitação para que aqueles irmãos seguissem a obra do Evangelho. O poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que o Senhor usou para nos tirar do estado de morte em que estávamos. Esse fortalecimento com poder mediante o Espírito ocorre no homem interior. Não é num algo externo. E homem interior, meus irmãos, não está relacionado necessariamente com algo subjetivo. O homem exterior, aquilo que eu vejo, aquilo que você vê de mim, eu vejo de você, ele está se corrompendo, ele está se deteriorando, nós estamos envelhecendo, perdemos vitalidade, perdemos força. Mas o homem interior, Paulo diz aí, que quando ele é fortalecido com poder, por meio do Espírito, ele vai crescendo, ele vai ganhando vitalidade, ele vai ganhando força. É como se esse homem interior fosse rejuvenescendo, enquanto o nosso homem interior, enquanto o nosso homem exterior, ele está envelhecendo. O cabelo está ficando branco, ou ele está caindo. Mas o homem interior, meus irmãos, ele continua se tornando jovem, ele continua se rejuvenescendo, porque Paulo está orando justamente para isso, para que esses irmãos sejam fortalecidos com o poder. E um homem interior, no coração, onde estão os anseios das nossas vidas.
Russell Shedd, comentando a esse respeito, ele diz o seguinte: a melhor maneira de envelhecer é deixar o homem exterior se corromper, se desgastar, contanto que o homem interior se torne cada vez mais jovem com o passar dos dias, pois nele atua espírito de dunamis, de força dinâmica, força que como a dinamite rompe as barreiras, força que abre o coração dos ouvintes. Sabemos, meus irmãos, que somos habitação do Espírito. Contudo, na vida cristã, dia após dia, precisamos do poder que vem desse Espírito, que renova o nosso ser interior, que nos ajuda a viver como família de Deus e a enfrentar as situações que temos em nossos dias. A vida cristã requer progressos. Precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos desenvolver a vida cristã. E para progredirmos, nós precisamos do poder do Espírito. Não vamos conseguir a nossa força. Por isso que Paulo usa esse termo na forma passiva, porque a gente não tem essa força. A gente precisa dela e é o Senhor que nos dá por meio do seu Espírito. Aí no versículo 17 a 19, após Paulo pedir para fortalecimento com poder por meio do Espírito na vida daqueles irmãos, ele pede que Cristo habite no coração daqueles irmãos. Em outras palavras, que Cristo reine em absoluto no centro da vida deles. A palavra habite que Paulo usa nesse texto tem o sentido de chegar e ficar, mas não é uma habitação como se fosse mais um na casa, não é um habitar onde alguém querido chegou de visita e está na nossa casa por alguns dias ou por um longo tempo. A palavra habite que Paulo usa nesse texto tem o sentido de tomar conta, é aquele que chega para reinar, é aquele que chega para estabelecer aquilo segundo a sua vontade. É como se alguém chegasse na sua casa e você tem tudo aquilo, toda a sua casa configurada ao seu dispor, e aquela pessoa chegou e tirou tudo do lugar e configurou de maneira diferente. Essa habitação. Quando Cristo chega na vida daquele que é regenerado, tudo aquilo que, da forma que Cristo encontra, é mudado, é tirado do lugar. Aquilo que não agrada a Deus é removido. Essa habitação que Paulo está orando aqui. Cristo é o dono da casa, então ele pode fazer o que ele bem quiser, ele pode remover aquilo que ele quiser, ele joga fora tudo aquilo que a gente cultivava como bom, mas que na verdade era fruto de idolatria. Essa habitação de Cristo é uma verdadeira transformação. Ser habitado por Cristo por meio da fé confere alegria. Não é uma alegria sentimental, mas é um contentamento grandioso. Os valores são alterados, os amores são redirecionados para que então a gente ame o único amor que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa força do Espírito em atuação no homem interior nos conduz a experimentar a presença residente de Cristo. Pode parecer estranho a oração de Paulo, uma vez que a pessoa, quando ela se converte, ela é habitada pelo Espírito e Cristo então passa a habitar na sua vida. Mas a expressão que Paulo usa aqui, para que Cristo habite no coração, possui semelhança com o que ele vai dizer em Efésios 5,18, onde ele fala, sejam cheios do Espírito. Para entendermos, Paulo não está se referindo à habitação inicial, de alguém que passou a ser de alguém que foi convertido, mas ele está focando na vida contínua. O foco de Paulo está no crescimento espiritual desses irmãos, e para isso ele deseja que esses crentes vivam dia após dia, sob os efeitos da presença residente de Cristo. Quanto mais, meus irmãos, a nossa vida é fortalecida por Cristo, o Espírito, mais maturidade espiritual nós vamos ganhando, mais crescimento nós vamos tendo, mais desenvolvimento diante de Deus nós vamos recebendo. É o caminho natural. Se a gente não cresce na vida cristã, se a gente permanece como uma criança que ainda precisa de leite, se a gente não se aprofunda para recebermos ou para se alimentarmos de coisas mais sólidas, alguma coisa está errada. Precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos, diante de Deus, avançar no nosso conhecimento desse Senhor. O propósito do fortalecimento do Espírito e da habitação de Cristo é eles estarem enraizados e alicerçados em amor. Nesse ponto, Paulo faz uso de duas palavras que nos remete a dois cenários.
a saber, o agrícola na palavra enraizado e na arquitetura na palavra alicerçado. Uma árvore, para ter estabilidade, ela precisa de raízes firmes e fortes. Com isso, ela cresce frondosamente, ela estará pronta para frutificar, ela será uma árvore frondosa e bonita de se olhar. E um prédio, para ele ser feito de maneira sólida, que confere segurança para aqueles que o frequentam, ele precisa ter um fundamento bem sólido, um alicerce bem feito, para que então ele suporte toda a estrutura que é colocada sobre ele. O edifício bem alicerçado cresce e continuará crescendo para chegar aonde Deus quer. E Paulo trabalha essa questão do edifício no capítulo 2. Esse edifício que cresce de forma ajustada, cresce, meus irmãos, para ser o santuário do Senhor, que é onde o Senhor habita. Essas duas palavras que Paulo usa para a raiz e para o alicerce, Paulo quer trazer aí um conceito de firmeza, de solidez. É isso que Paulo está pedindo para a igreja em oração, para que eles sejam sólidos. De que forma? Em amor. Precisamos, meus irmãos, ser fortalecidos com poder por meio do Espírito e pela fé ser habitado por Cristo Jesus, para que a gente ame uns aos outros. O fruto dessas ações que Paulo está orando é o amor, que precisa ser evidente em nossas vidas como corpo de Cristo. Grant Osborne, comentando a esse respeito, ele diz que a igreja consiste em uma família, o povo de Deus, vivendo em uma estrutura sagrada. A igreja cresce como uma casa, em um templo, onde Cristo habita em nós e conosco. Em nossa casa nós temos um pátio ajardinado, que é enraizado, e uma casa firmemente ancorada, que é uma casa bem alicerçada, fundamentada. Essa nova humanidade que é a família de Deus precisa produzir o fruto que é o amor. Precisamos amar a Deus e precisamos amar uns aos outros. E isso só é possível por meio do poder do Espírito e pela habitação de Cristo. Sem isso, não há amor cristão. Vamos construir paredes, vamos levantar muros de inimizade novamente. Por isso que precisamos do poder de Deus, precisamos ser habitados por Cristo. Paulo continua em sua oração e ele também pede para que eles compreendam qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Possivelmente, quando Paulo faz uso dessas 4 palavras, ele esteja se remetendo ao Evangelho que ele expôs aos Efésios até aqui. E essas 4 dimensões que Paulo faz uso, nos lembra daquilo que ele falou em Efésios 2, 20 e 21, que remete à figura de um edifício. E nesse momento a imagem do templo divino está borbulhando na mente de Paulo. Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Paulo já havia comparado a igreja a um edifício, a igreja de Cristo ao santuário que cresce, é onde Deus habita, no meio das pessoas. Por isso, quando Paulo faz uso dessas 4 dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade, possivelmente Paulo está pedindo ao Senhor para que aqueles irmãos de Éfeso viessem compreender o que de fato é ser igreja e fazer parte dela. Porque é nessa igreja que o amor de Cristo, que excede todo entendimento, está se manifestando dia a dia. No livro Igreja Essencial que nós lemos, os autores descrevem, em resumo, que é a igreja, e eles escrevem lá que é uma assembleia de uma fraternidade da família de Deus, o corpo de Cristo, e é o templo do Espírito. As Escrituras afirmam que somos morada de Deus. A igreja, meus irmãos, não é um clube, não é um lugar que você vem aqui para simplesmente ter comunhão com alguém que você conhece. Não é uma espécie de restaurante que você vem aqui, escolhe o seu prato, se alimenta e volta para a sua casa. Não é isso. E aqui eu chamo a sua atenção para as seguintes palavras que se encontram aí nesse livro Igreja Essencial. Lá os autores dizem o seguinte: o céu não descerá à terra por meio de nenhuma nação hoje. O céu desce ao planeta Terra por meio de nossas igrejas reunidas. É por meio da igreja que o Senhor se manifesta nesse mundo. É por meio do corpo que Cristo é visível nesse mundo. E isso para Paulo é muito caro.
E para nós deve ser também. A igreja, meus irmãos, é algo maravilhoso do qual nós não somos merecedores, mas que por meio de Cristo fazemos parte dela. Por isso que a gente não pode tratar a igreja como se fosse um clube. Por isso que a gente não pode tratar a igreja como se fosse qualquer coisa. É a igreja do Senhor. É o povo, é a nova humanidade que o Senhor tem separado, tem regenerado para estar com Ele eternamente. Meus irmãos, isso precisa mexer com o nosso coração. Precisa lapidar a maneira como a gente vive a igreja. Como a gente olha para a igreja. O céu desce ao planeta Terra por meio de nossas igrejas reunidas. Isso é maravilhoso. A palavra compreender que Paulo usa nesse texto tem o sentido de entender o significado de algo. E o que Paulo está orando não é algo feito solitariamente, mas com todos os crentes. Todos aqueles que fazem parte da família de Deus precisam percorrer o caminho da compreensão que Paulo cita nesse texto, que ele está orando ao Senhor. E essa compreensão não vai acontecer se você se isolar, se você se colocar em um casulo. Eu não preciso da igreja, eu não preciso desse povo. Você está vivendo o leve engano. As pessoas hoje em dia, nos nossos dias, estão falando assim, que Cristo é um cara legal, mas o seu fã-clube ele não presta. É mentira. Cristo é muito bom. E nós, como igreja, não somos simplesmente um fã-clube. Somos a nova humanidade. Somos o santuário de Deus, a habitação de Cristo na terra. Se a gente não pode ver Cristo, e a gente não pode ver, nós podemos acabar com a invisibilidade de Cristo, e assim posso dizer, vivendo o Evangelho, expondo o Evangelho, externando o Evangelho. E é isso que Paulo está orando aqui. Por isso que a compreensão do que Paulo está orando aqui não pode ocorrer no isolamento, mas ela precisa ocorrer nesse ambiente de comunidade. Portanto, o isolamento, a solidão é um empecilho para que haja a correta compreensão do que vem a ser a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Não basta apenas ter o nome no hall de membros da igreja. Eu sou um cristão lá da primeira igreja batista de Montemor, meu nome está lá. Mas você frequenta a igreja? Não, eu não frequento não. Mas meu nome está lá. Não basta apenas ter o nome aqui. Você precisa ser atuante na igreja de Cristo. Você precisa desenvolver essa vida de Cristo na comunidade. O outro pedido que Paulo faz na sua oração para os crentes em Éfeso é que eles conheçam o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E o propósito desse conhecimento é que eles ficassem cheios da plenitude de Deus. Quando falamos de amor, talvez definir essa palavra não seja algo simples, ou talvez para você seja algo simples. Muitos têm as suas perspectivas do que vem a ser o amor. Mas quando a gente fala a respeito do amor de Cristo, como a gente pode definir esse amor? Como a gente pode ser profundo quando a gente fala do amor de Cristo? Podemos ter palavras para descrever esse amor, mas ainda assim esse amor vai fugir da nossa capacidade de definição. A palavra amor que Paulo emprega no texto para falar do amor de Cristo é ágape. E esse amor é aquele que é baseado em sincera apreciação, de profunda entrega. Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, quando nós analisamos a sua obediência perfeita ao Deus Pai, não é difícil contemplar o que vem a ser o amor. Quando nós olhamos a pessoa de Cristo. Cristo se entregou e veio em resgate do seu povo, em obediência a Deus Pai. Cristo conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, e nenhuma de suas ovelhas lhe é estranha. Nós estamos aqui, o Senhor conhece todos nós, pelo nome sabemos quem somos, mas aqueles que estão do outro lado do planeta Terra, o Senhor também conhece elas. No detalhe, na intimidade, esse é o nosso Senhor. Cristo conhece cada um, e em Cristo, meus irmãos, existe esse amor interminável que jorra, esse amor insondável por toda a igreja e que foge à nossa racionalidade do que vem a ser a grandeza desse amor.
Quando Paulo usa a palavra conhecer e faz referência ao amor de Cristo, não é simplesmente o conhecimento empregado no intelecto que Paulo está preocupado. Paulo também quer que esse amor seja vivido na experiência, na vida prática da igreja. Paulo deseja que os crentes a quem ele está se dirigindo em oração a Deus alcancem um reconhecimento profundo do que é esse amor de Cristo. Não é apenas um conhecimento intelectual. Paulo quer que eles vivam, que eles provem desse amor. E esse, meus irmãos, esse conhecimento que Paulo está falando aí do amor de Cristo, produz uma consciência a respeito de Deus que reverbera em uma conduta de plena dedicação a Cristo. Conhecer esse perfeito amor de Cristo nos levará a apreciar o próprio Cristo. Ele é o amor. E sendo amor, ele se encarnou, ele se fez homem, ele morreu na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, e com isso em Cristo nós somos filhos, adotados, fomos aproximados de Deus, somos o santuário de Deus, somos a habitação de Deus, a nova humanidade, esse edifício que Paulo diz, que cresce bem ajustado. Isso é caro para Paulo, e ele está em pleno êxtase, orando isso ao Senhor em prol dos Efésios. Meus irmãos, a gente pode se perguntar se um dia, ou se em algum momento a gente já viveu isso, experimentou esse amor, que excede todo entendimento. Ainda que a gente não consiga esgotar esse amor, precisamos nos exercitar nele. Nós não podemos estacionar. Nós precisamos crescer nesse amor, precisamos adentrar, precisamos emergir, precisamos mergulhar em mais fundo, meus irmãos. Paulo faz uso de palavras superlativas aqui, de maneira que a gente não vai conseguir esgotar esse amor de Cristo, justamente para que a igreja continue, cresça, avance, vá mais fundo. Pense numa floresta. Se você sobrevoar ela, você simplesmente vai enxergar a copa das árvores. Mas quando você adentra essa floresta, você conhece os detalhes. Você consegue contemplar os detalhes das árvores, das raízes, das plantas e das flores. É isso que Paulo está dizendo aqui. Adentre, entre, mergulhe, saia da superfície. Conheça o amor de Cristo. Viva o amor de Cristo no seio da igreja. Nós não vamos conseguir esgotar, mas é preciso se exercitar nesse amor. Precisamos continuar expandindo esse conhecimento. A nossa experiência precisa ser algo real, orgânica. Aquela sensação, ou aquele dizer que a gente costuma dizer quando a gente cumprimenta uma pessoa, se melhorar, melhora, ou se melhorar, estraga. Segundo as palavras de Paulo, isso precisa acabar. Nós precisamos melhorar dia a dia em Cristo Jesus. Se melhorar, estraga não. Quando a gente olha para o Evangelho, precisa melhorar, precisa crescer, precisa evoluir, precisa ganhar corpo. A expressão final usada por Paulo é que eles fiquem cheios da plenitude de Deus. E aqui eu faço perguntas para nós, meus irmãos, o que nos faz vibrar, o que nos faz suspirar. Para quem gosta de futebol, quando o seu time está jogando e ganhando o campeonato, a gente fica eufórico. Quando a gente recebe algo que para nós esperávamos com um grande anseio, a gente pula de alegria. Mas Paulo está fazendo isso aqui, orando por causa do amor de Cristo. E o que o amor de Cristo causa em mim e em você? O que mexe no nosso coração? Cristo morreu por mim e por você. Amém. Ele, sendo glorioso, se fez pobre. Ele, sendo a vida, experimentou a morte. É isso que Cristo fez por nós, e o que isso mexe com o nosso coração. E Paulo está orando isso para que isso aconteça no âmbito da comunidade e não no isolamento. Olha a importância da igreja. Paulo diz no final aí desses versos que eles deveriam ficar cheios da plenitude de Deus. Meus irmãos, Paulo está subindo a escada e quanto mais ele sobe, ele vai chegando em lugares mais altos. O que pode comportar a presença de Deus? Esse lugar pode comportar Deus? O lugar mais grande, mais alto e mais sublime que a gente pode ter na face da terra pode comportar a presença de Deus? Não pode. Não pode. Nada pode comportar a presença do Senhor. E Paulo está dizendo aqui que vocês sejam cheios da plenitude de Deus.
Deus é grande demais para caber em nós mesmos. Não temos capacidade em nosso corpo humano para comportar a presença desse Deus. Não há nada na terra que comporte a presença do Senhor. Não há nada na terra que possamos fazer para domesticar a presença de Deus. É impossível. O nosso Deus é grandioso demais. A plenitude de Deus é revelada na pessoa de Cristo. Alguém que é tomado por essa plenitude não fica da mesma forma. Quando nós somos encontrados pelo amor da nossa alma, que é Cristo Jesus, que é essa plenitude de Deus, impacto é causado em nossas vidas, nós não ficamos a mesma coisa. E Paulo não está falando aqui de coisas subjetivas, como se agora tomados pela plenitude eu vou sair por aí curando, operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas como nós temos visto. Não é isso que Paulo está falando. Não é isso, meus irmãos. Ser cheio da plenitude é para que você viva como igreja, para que você seja crente, para que você seja um cristão genuíno e verdadeiro. Precisamos ser cheios da plenitude, é para isso que Paulo está orando. Além de sermos comprados, seremos cheios de Deus. Precisamos dessa plenitude para vivermos em santidade, para adentrarmos a presença do Senhor. E Paulo termina a sua oração, meus irmãos, de uma maneira muito gloriosa, grandiosa, nos versículos 20 e 21. Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo conclui a sua oração de forma extraordinária e ao mesmo tempo doxológica. Esse final contempla tudo o que o apóstolo disse nos capítulos 1 a 3 de Efésios. Paulo engrandece a Deus pelo seu grande amor. Cristo foi enviado e como cordeiro foi entregue pelos nossos pecados, e por causa de Cristo, por causa dos seus méritos, fomos perdoados. Além da redenção de uma nova humanidade totalmente fragmentada, Cristo tem redimido os seus eleitos e formado uma nova humanidade. O que Deus faz em Cristo por meio do Espírito é prova cabal de que adoramos um Deus que é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele faz isso. Nos versos 14 e 16, Paulo destaca como pai de toda a família e aquele que possui infinitas riquezas. Ele fala isso a respeito de Deus. Nos versos 20 a 21, Paulo destaca, nos versos 16 a 19, Paulo destaca a ação do Deus triuno, que trabalha poderosamente na vida do crente, esse Deus grandioso que pode responder orações. Paulo destaca que Deus é poderoso no sentido de que não há nada, absolutamente nada, que Ele não possa fazer pela sua igreja, pelos seus. Não há nada que possa impedir Deus de fazer as coisas segundo o conselho da sua vontade. Paulo faz uso de superlativos aqui para falar desse Deus triuno. A palavra infinitamente aponta para algo além da medida, algo muito excessivo, que superabunda. É algo que vai muito além e do mais distante nível. Paulo vem falando nos capítulos 1 a 3 de riquezas insondáveis que ultrapassa a nossa capacidade de pensamento. E Paulo afirma, meus irmãos, que esse Deus pode fazer muito mais do que ele falou do capítulo 1, capítulo 3. O Senhor elegeu, o Senhor predestinou, o Senhor adotou, o Senhor enviou Cristo, Cristo morreu, Cristo salvou, Cristo perdoou, Cristo te investiu de justiça, Cristo te fez nova humanidade. E Paulo está falando que o Senhor pode fazer muito mais do que isso. Muito mais. E Paulo está em êxtase aqui, orando pela igreja, orando por nós. Essa oração também é para nós. Paulo afirma que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos, segundo o poder que opera em nós. E esse poder que opera em nós, Paulo citou aí nos versículos anteriores, que diz a respeito da plenitude de Deus, que diz respeito a estar cheio desse Deus triuno. E esse poder, meus irmãos, quando ele opera, ele une pessoas que antes eram hostis e torna elas irmãs. Você tem noção do que é isso? É grandioso, é algo maravilhoso. A glória que Paulo está rendendo a Deus é conhecida por meio de Cristo e também da igreja. É na igreja que essa glória é espalhada e passa a ser conhecida pelas pessoas. É a igreja que espalha a glória de Deus no mundo.
A glória de Deus, meus irmãos, é espalhada por todo mundo pelos santos, que são a família de Deus, que são fortalecidos com o poder pelo Espírito, que são habitados por Cristo e cheios da plenitude de Deus. O desejo de Paulo é que essa glória se perpetue por todas as gerações e para todo sempre. E Paulo termina usando a palavra amém, que nós comumente usamos, e essa palavra, meus irmãos, é a sua concordância solene com tudo o que ele disse antes. E aqui eu cito as palavras de Grant Osborne, que ele diz o seguinte: nós não podemos viver a vida cristã em um mundo maligno em nossa própria força. Entretanto, como a doxologia nos lembra, temos um Deus onipotente, que trabalha incansavelmente com maior poder do que jamais podemos saber, para nos preencher com a força para viver vitoriosamente neste mundo pecaminoso. Não temos de ir sozinho. Se você vive sozinho, você precisa parar de viver sozinho. Venha para a comunidade. Seja íntimo da igreja. Isso vai te abençoar ricamente. Mostre-se a Cristo no meio da igreja. Isso vai te abençoar. Aqui, meus irmãos, está pessoas que são fracas em si mesmas. Todos nós precisamos de um Salvador, que é Cristo Jesus. Não temos de ir sozinhos. Tudo o que precisamos fazer é nos render e confiar inteiramente nele. Ele nos infundirá uma força que vai além de tudo o que já podemos imaginar. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, meus irmãos. A exemplo dessa oração, nós precisamos orar como Paulo. Pedir para que sejamos fortalecidos com poder por meio do Espírito. Precisamos dessa força para lutar contra o pecado, para vivermos em união. Precisamos ser habitados por Cristo por meio da fé, para vivermos rendidos ao Senhor, dono do empreendimento, dono da igreja. Precisamos orar por isso. Precisamos ter essa santa aspiração. Paulo está preso e ele não ora pedindo ao Senhor aqui: Senhor, me liberte dessa prisão. Não, ele ora para que aquela igreja cresça diante do Senhor. E essa deve ser a nossa oração também, meus irmãos. Crescer diante do Senhor. Sermos fortalecidos com o poder. Que Cristo habite no nosso coração por meio da fé. Para que a gente conheça a largura, a profundidade, a altura do que é essa igreja. E para que a gente conheça esse amor insondável de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento, que a gente seja cheio da plenitude do Senhor. Que Deus nos abençoe, para que essa oração também seja algo real e palpável para nós. Ore assim por você e ore assim pelo seu irmão, pela sua igreja. Peça isso que Paulo está pedindo aqui em oração, por você e pelos seus irmãos, e que Deus nos dê graça para que a gente cresça, para que a gente seja frondoso e frutifique para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, queremos te agradecer por sua palavra, por sua graça, por Cristo, por essa obra do Senhor, Deus triuno, em favor da igreja. Oramos, ó Deus amado, para que o Senhor nos dê graça, para que a gente cresça em graça e em conhecimento diante do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus amado, que o Senhor, segundo a riqueza da sua glória, conceda a nós que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo possa habitar ricamente em nossos corações, estando nós enraizados e alicerçados em amor. Que possamos, ó Deus, com toda a igreja, com todos os santos, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e assim conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que então possamos ser cheios da plenitude do Senhor, ó Deus. Tu és aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E ao Senhor queremos render toda a honra e toda a glória, e suplicar a sua graça sobre nós. Ó Deus, que nós, como igreja do Senhor, possamos perpetuar essa glória, anunciar essa glória, externar essa glória, para que aqueles que não professam fé em Cristo, os seus eleitos, ó Deus, por meio do seu Espírito, sejam convencidos do pecado e da justiça e do juízo. E que possam, Deus amado, então, se unir a nós, nova humanidade, edifício, santuário do Senhor, e caminharmos juntos para a sua glória, até o Senhor nos levar para si. Ó Deus, se conosco e nos abençoa, te pedimos,
Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus os abençoe. Nos dê um bom domingo. Estaremos novamente aqui às 18 horas. E também teremos culto lá na congregação às 17h30. Bom domingo, meus irmãos.